Frente 1, o módulo 22, Teorema de Jacobi, tá? Para que eu uso o Teorema de Jacobi? Justamente para entender assim, ó, quando eu tenho um determinante muito grande, de números muito grandes, o Jacobi me diz assim, que se eu alterar, né, fazer uma combinação linear, tá? O determinante não vai alterar. Então, para isso que me serve o Teorema de Jacobi. Vamos ver os exemplos para vocês perceberem, tá? Então, quando que o determinante não se altera? Quando trocarmos ordenadamente as linhas pelas colunas. Tanto é que vale a propriedade, ó, o determinante de M é igual ao determinante da transposta de M. Por quê? A transposta eu troquei linha por coluna. Se eu troquei ordenadamente linha por coluna, o valor do determinante não vai alterar. Tá? Muito utilizado essa propriedade. E também, ó, se somarmos uma fila, uma combinação linear de outras filas, o determinante não altera. Então, é o Teorema de Jacobi, tá? Então, vamos ver o primeiro exercício, ó. Calcule e compare os determinantes da matriz A e da matriz B. Quem que é a matriz A? É 4, 2, 6 e 7. Se eu calcular o seu determinante, se é uma matriz de ordem 2 por 2, 4 vezes 7, 28, 6 vezes 2, 12, 28 menos 12, 16, tá? Olha o que vai acontecer. A matriz B, ela é o quê, ó? 4, 2 mais 4A, 6, 7 mais 6A. Então, ele pede para calcular o determinante e comparar, tá? Então, olha lá, 4 que multiplica 7 mais 6A, menos 6 que multiplica 2 mais 4A. Vou aplicar a propriedade distributiva, 4 vezes 7, 28, 6 vezes 4, 24A, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 4, 24A. Tá? Cancelo A, 28 menos 12, 16. Então, olha o que aconteceu. Os determinantes são iguais, tá? Mas as matrizes são iguais? Não. O que aconteceu com a coluna 2, tá? A coluna 2, tá? Ela é uma combinação linear da coluna 1 mais a coluna 2. Então, o que é uma combinação linear? Eu juntei as linhas, tá? Se eu fiz a combinação linear, o seu determinante não altera. Então, que combinação linear nós fizemos aqui, ó? Ó, 4A mais 2, ele era 4 e 2. Eu multipliquei A pela coluna 1 e somei a coluna 2. Isso aqui é uma combinação linear. Combinei linearmente os elementos da minha matriz, o que aconteceu com o seu determinante? Ele não alterou, deu o mesmo 16. Então, basta fazer a combinação para eu poder resolver, tá? Então, vamos ver o segundo exercício. Olha o que ele diz, ó. O valor do determinante tal é. O que eu percebo? Esse determinante, olha lá, ó, 75, 77, 78, 151, 155, 159, 227, 233 e 237. Ele é uma matriz 3 por 3, aplicaria tranquilamente Sarri, tá? Porém, o que eu percebo? Eu percebo que os números são muito grandes. Então, eu vou combinar linearmente as linhas ou as colunas para eu poder diminuir. Se eu combinar linearmente, o que acontece? O determinante não vai alterar. Então, veja só o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou tentar diminuir os elementos das colunas e das linhas, tá? Fazendo com isso, eu não vou alterar o seu valor, tá? Então, veja bem, ó,
Se eu combinar esses dois, ó, se eu subtrair esses dois, tá? Se eu pegar a coluna 2 e subtrair da coluna 1, vai dar 2, não vai? Achar o determinante com o 2 é muito melhor do que com o 77. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou multiplicar a primeira coluna por menos 1 e vou somar na segunda, tá? O teorema de Jacobi o que ele fala? Aquela coluna por qual eu vou multiplicar, eu não modifico. Então, ela vai ficar, ó, 75, 158 e 227. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar a primeira por menos 1 e somar a segunda. Então, ó, menos 75 mais 77 dá 2. Menos 151 mais 155 dá 4. 227 menos 227 mais 236 dá 6. Olha lá. Olha o quanto já melhorou a minha matriz. Então, eu já sei, quando eu combinei linearmente, não vou alterar o resultado, tá? Ele será proporcional, tá? Então, do mesmo jeito que eu vou multiplicar a primeira e somar com a segunda, eu vou multiplicar a primeira e somar com a terceira. Porque, ó, não dá para reduzir também? Então, olha lá. Menos 75 com mais 78 dá 3. Menos 151 com mais 159 vai dar 8. Menos 227 mais 237 dá 10. Então, melhorou e muito, tá? Eu posso melhorar mais ainda. Eu combinei as colunas, eu posso combinar as linhas. Olha lá, ó, 151 e 75, não dá para perceber que se eu tiver o dobro aqui, ó, vai dar 1? Se eu tiver o dobro aqui, vai dar 0? E se eu tiver o dobro aqui, vai dar 6? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira linha, eu vou multiplicar por menos 2 e vou somar a segunda, certo? Então, quando eu estou fazendo isso, a linha com que eu estiver multiplicando, ela não altera. Então, aqui eu estava multiplicando a primeira não alterou. Aqui eu vou multiplicar a primeira linha não vai alterar. Então, o que ela vai permanecer? 75, 2 e 3. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 75, menos 150. Com mais 151, dá 1. Estou combinando linearmente. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Com mais 4, 0. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 mais 8 dá 2. Da mesma forma que eu combinei linearmente a segunda linha, eu vou combinar a terceira linha. E veja só o que vai acontecer, ó. Menos 2 vezes 75 vai dar 150. Não, vou multiplicar por 3. Olha lá, vou multiplicar por 3 para fazer com a segunda, ó. Multiplicar por 3. Por que por 3? Ó, para zerar, né, ó. 3 vezes 75, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21. Vai dar 221, tá? Menos 200, deixa eu fazer de novo. 3 vezes 75 vai dar 225. Menos 227, 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Com mais 6, dá 0. Isso? Menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Com mais 10, vai dar 1. Então, ó, combinei linearmente. A primeira eu multipliquei por 2 e somei na segunda. E a primeira por menos 3 e somei a terceira. Então, o que aconteceu? Ó, diminuiu e muito, tá?
Agora, como eu tenho um monte de 2 zeros, eu aplico o sarri, ó. O que que eu faço? 75, 2, 1, 0, 2 e 0, tá? Olha o que vai acontecer, ó. Zerou, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Zerou aqui, olha lá. Zerou aqui, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, que vai dar 6, tá? Então, o que que aconteceu com o Jacobi, tá? Se eu combinei linearmente, linha ou coluna, eu diminuí os números da minha matriz, o determinante não altera, ok? Vamos seguindo. Olha o que vai acontecer com o item 3. Se o determinante da matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I é igual a 5. Então, o que ele diz? Que o determinante, a primeira informação, ó, o determinante da matriz A é igual a 5. Então, o determinante da matriz B, 2G, 2H, 2I, D mais 3A, E mais 3B, F mais 3C e ABC é. Então, ele quer saber o determinante de B. Então, ele pede para calcular o determinante de B, certo? Então, vamos ver o que aconteceu com esse determinante de B, tá? O que eu vou perceber? Deu para perceber que a linha 1 e a linha 3 trocaram de posição, tá? O ABC estava na primeira, veio para a terceira. O GH e o I estava na terceira, veio para a segunda, tá? Então, o que que acontece quando ela troca de lugar? Ela fica multiplicada, ela troca o sinal quando eu inverto duas linhas, tá? E ao mesmo tempo, ela foi multiplicada por 2. Se ela foi multiplicada por 2, eu tenho que, por enquanto, o determinante de B está sendo multiplicado por menos 2, tá? Vamos ver se teve alguma alteração. Na linha 2, o que aconteceu com a linha 2? Ó, houve uma combinação linear, tá? A linha 2, tá? Como que ela combinou linearmente? Ela pegou a linha 2 e somou 3 vezes a linha 1. O que acontece? O determinante não altera, tá? Então, o que vai alterar? Vai alterar apenas o determinante porque eu troquei as linhas e multipliquei uma linha por 2. Então, o que vai acontecer com o determinante de B? Menos 2 vezes o determinante de A. Mas quem é o determinante de A? É 5. Então, ele será multiplicado por menos 10. Alternativa B. É teórico esse exercício, né? Nada mais que teórico. Então, vamos ao número 4. O exercício número 4. Olha o que pede o exercício número 4. É muita observação esse tipo de exercício, tá? Ele fala assim, ó. No determinante tal, A, B, C e D são números reais quaisquer. O valor de determinante de B é. Então, eu preciso calcular o determinante dessa história aí, ó. Para determinar, tá? Para calcular o determinante dessa matriz 4 por 4, eu tenho que tentar sumir com essas letras. Fazendo o quê? Usando o teorema de Jacobi. Por quê? Pelo teorema de Jacobi, o que acontece com a minha matriz? Ela não vai alterar. Então, se eu conseguir, né, fazer
aplicar o teorema de Jacobi de modo a desaparecer com essas letras e tudo isso aí virar número, fica mais fácil, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é repetir aqui para a gente observar bem de perto, ó. AB mais 3, 2C mais 2 e 6 menos 4D. A, B menos 2, 2C menos 3, menos 4 menos 4D. A, B mais 1, 2C mais 4, 6 menos 4D. 3A, 3B menos 2, 6C menos 1 e menos 12D. Então, olha lá, qual que é a nossa intenção? Tá? Eliminar eliminar as letras aí do meu exercício, tá? Primeira coisa, tá? O que eu vou perceber aí? Que toda o meu coluna 1 tá sendo multiplicado por A. Se ele tá sendo multiplicado por A, tá? Eu sei que o determinante dessa matriz vai ser multiplicada por A. Então, o que ele vai ficar, ó? A que multiplica todo esse determinante. Se eu pus o A aqui, A por A dá 1, A por A dá 1, A por A dá 1, 3A por 1 dá 3, ok? E aqui ficou B mais 3, B menos 2, B mais 1, 3B menos 2. 2C mais 2, 2C menos 3, 2C mais 4, 6C menos 1. 6 menos 4D, menos 4 menos 4D, 6 menos 4D e menos 12D. Muito bem, eliminei o A. Falta ainda eliminar o B, eliminar o C, eliminar o D, tá? O que eu posso fazer? Combinação linear, tá? Então, vamos lá. Se eu multiplicar a primeira, tá? Ó, a primeira coluna por menos B e somar a segunda, vamos ver o que vai acontecer, tá? Ó, eu sei que A vezes, tá? Eu sei que a primeira coluna eu não faço nada com ela, porque é ela que eu estou multiplicando por Jacobi. 1, 1, 1 e 3. Então, ó, menos B vezes a primeira mais a segunda. Então, vamos lá, ó. Menos B vezes 1 dá menos B. Menos B mais 3, cancela o B, sobrou 3, concordam? Tá? Ó, menos B mais B menos 2, sobrou menos 2. Menos B mais 1 vai dar mais 1. Menos B vezes 3 dá menos 3B. Mais 3B menos 2, sobrou menos 2. Certo? Agora, eu tenho que desaparecer com o 2C. Então, o que eu vou fazer para desaparecer com o 2C? Se eu tiver menos 2C aqui, com mais 2C, desaparece. Então, o que eu vou fazer? Pegar a primeira e multiplicar por menos 2C. E somar na terceira. Ok? Então, vai ficar, ó. Menos 2C com mais 2C mais 2 vai dar 2. Menos 2C com mais 2C menos 3 dá menos 3. Menos 2C com mais 2C mais 4 dá 4. Menos 2C vezes 3 dá menos 6C. Com mais 6C, 0, sobrou menos 1. Certinho? E por último, eu quero desaparecer com esse menos 4D. Quem tem que ser aqui? Mais 4D. Então, o que eu vou fazer? Vezes 4D e vou somar na quarta. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Olha lá. Opa! Certo? Ó, tava fora do lugar aí, desculpem.
Então, ó, 4D vezes a primeira e mais a terceira. Então, ó, 4D menos 4D zerou, sobrou 6. 4D menos 4D menos 4, sobrou menos 4. 4D menos 4D, sobrou 6. E 4D, ó, 4 vezes 3, menos 12. Com mais 12 dá 0. Muito bem. Melhorou e muito, né? O que tinha de letra, tá? Eu tenho aí números, tá? Então, aí, o que eu faço? 4 por 4, tenho que observar, tá? Ainda se tratando de observação, olha o que acontece com a minha coluna 4, tá? O que acontece com a minha coluna 4? 3, 4, 5, 6. Menos 3 com menos 2, menos 5 com mais 1 dá menos 4. 4, tá? Com mais 1, 5 com mais 1, 6. Menos 1 com menos 2, menos 3 dá 0. A coluna 4, eu sei que é a coluna 1 mais a coluna 2 mais a coluna 3. Por propriedade, tá? Quando eu tenho a combinação linear de 3 dos seus elementos, tá? Lá no uma fila que é combinação linear das filas paralelas, o determinante vale 0. Certo? Então, ó, A dividido por 0 dá 0. Então, o valor desse determinante vale 0. Ok?